pelos nossos pecados. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, ou precisamente, irmãos, capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías vem profetizar a respeito do Messias, do Emanuel, que é o Deus conosco. E aqui no capítulo 53, ele inicia no versículo 1 dizendo: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte. Aqui o profeta lhe deixa uma pergunta: se alguém creu na sua mensagem, se alguém creu na sua pregação, se alguém creu naquilo que foi anunciado, naquilo que foi pregado por Cristo. Jesus Cristo, precisamente há mais de 2000 anos atrás, o mesmo pregou o seu evangelho, pregou a sua mensagem, a sua palavra. Então, queridos, em uma certa vez, ele disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Alguns minutos atrás, já ouvimos a respeito da cruz. A partir do momento que servimos a Deus, nós carregamos uma cruz. E esta cruz é como já foi pregado nesta noite. Nós cremos que um dia trocaremos esta cruz por uma coroa, a coroa de glória, a coroa que representa a salvação, a coroa que representa um dos requisitos. Primeiro é crer, a fé. E vejamos que aqui, no versículo 1, ele diz: quem creu em nossa mensagem, quem creu naquilo que foi pregado, quem creu naquilo que foi anunciado. É como o escritor aos Hebreus vem dizer, que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, mas a sua palavra diz, queridos irmãos, que hoje ele fala a nós pelo Filho. É o Senhor Jesus que deixou a sua palavra como exemplo. O Senhor Jesus, ele sofreu fome por nós. O Senhor Jesus passou sono por nós. O Senhor Jesus, ele sofreu por nós. O seu corpo físico padeceu pelos nossos pecados. E tudo por amor a nós. Sacrifícios que antes do sacrifício da morte, ele sofreu por nós. O Senhor Jesus, ele orava como exemplo de vida por nós pecadores. Isto foi a missão que Cristo fez. O Senhor Jesus, ele tem um histórico que nem outro. Tem um histórico que Cristo teve. Um histórico que nem outro não teve e não terá. O histórico de um homem santo. O histórico daquele que chamava a atenção dos ouvintes. O histórico de autoridade. O Senhor Jesus como nosso Salvador. O Senhor Jesus também, ele também anunciava a mensagem de poder. A mensagem que liberta. A mensagem que salvava. A mensagem que trazia Deus para perto do homem.
E esta mensagem, queridos e amados, enquanto a igreja estiver sobre a terra, essa mensagem ainda estará sendo anunciada. Esta mensagem ainda estará sendo anunciada, porque Deus, o Senhor Jesus, deixou a sua palavra. O Senhor Jesus, em uma certa vez, nos inícios do primeiro capítulo do livro de Atos, ele disse que ele subiria para os céus. E ali a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus, ele sobe para os céus. E ele disse, da mesma forma, a Bíblia diz que 2 anjos, eles aparecem e eles dizem, varões galileus, da mesma forma que viste subir o Senhor Jesus, da mesma forma ele descerá. Ele descerá em glória, ele descerá em poder para vir julgar a terra. Mas antes disso, irmãos, a sua mensagem estará sendo anunciada. Até a sua volta, a sua mensagem estará sendo pregada. Agora, quem é aquele que terá ousadia? Quem é aquele que terá o caráter, a consciência de ter a fé, de crer na mensagem do Senhor Jesus? Porque aquele que ouvir crer, aquele que crê será salvo, diz a palavra. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado por ouvir a mensagem, por ouvir o anúncio do Evangelho. O que nós devemos alcançar e crer é no Evangelho de Cristo. O que nós devemos crer é naquilo que foi pregado pelo Senhor Jesus. A Bíblia continua dizendo, irmãos, no capítulo 53, que ele foi desprezado, ele foi rejeitado. E a Bíblia diz que ele conhece o sofrimento mais profundo. A morte mais horrível foi a morte que Jesus passou. A morte mais horrível foi aquela morte que ele padeceu, que ele sofreu. Porque a morte de cruz, ela é uma morte que aqueles que eram crucificados, eles sofriam até morrerem. E assim foi a morte de Cristo. Tem outras formas de morte, que chega o homem é bem rápido, ele morre. O homem imediatamente ele sente aquela grande forte dor, e rapidamente ele trespassa e ele morre. Mas a morte do Senhor Jesus não, irmãos, ela foi totalmente diferente. A morte do Senhor Jesus, o profeta Isaías vem dizer que ele foi oprimido. O profeta Isaías, a Bíblia vem nos dizer que o seu corpo foi cortado, o seu corpo foi estraçalhado, o seu corpo, o sangue começou a ser derramado. O mesmo, a Bíblia nos mostra, irmãos, que ele derramou a última gota de sangue apregado naquela cruz. Tudo isso por amor de nós. Mas quem creu na sua mensagem, mas quem creu na sua pregação, quem creu naquilo que foi anunciado, e quem está crendo naquilo que está sendo pregado nesta noite, porque nós cremos que o Senhor Jesus, ele morreu por todos. O Senhor Jesus, ele padeceu por todos. O Senhor Jesus ofereceu a sua vida,
como sacrifício vivo, santo a nós. A Bíblia diz no próprio capítulo 57, no versículo 8, que ele foi condenado injustamente, foi levado embora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que os nossos pecados caiu sobre ele. O pecado de todo ser humano caiu sobre Jesus. Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. A Bíblia diz no Evangelho de João que o profeta João Batista, ele via aproximando-se dele o Senhor Jesus, e ele disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus é aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus é o Cordeiro que, através do seu sangue, ele limpa o homem do pecado. O Senhor Jesus tem um caráter de transformar as nossas